Eu quero contar uma coisa para você. O meu maior medo quando nós lançávamos as primeiras aulas do Novo Testamento era que os alunos achassem as classes, as aulas profundas demais e tivessem dificuldade para compreender os assuntos teológicos tão complexos. Mas, para a honra e glória de Deus, qual foi a minha surpresa quando entrei na plataforma e me deparei com os seguintes comentários. Aliás, deixe-me ler alguns para você que eu tenho aqui no meu celular. Preste atenção nesse aqui. Um comentário de Arlete. Sinto-me privilegiada pela oportunidade de aprender através desse curso sobre Deus que nunca imaginei. Obrigada, professor Rodrigo, pela oportunidade. Olha mais esse aqui. A Jeane comentou: sempre aprendo com o curso A Bíblia Comentada. Parabéns em especial ao Dr. Rodrigo e a toda a sua equipe, que são nota 10. Glória a Deus por isso. São muitos os comentários, mas eu acho que já deu para você perceber que os alunos não só entenderam o conteúdo, como estão aproveitando a plataforma ao máximo. E você? Você também pode participar dessa experiência. Então clique no link abaixo e acesse o nosso site. Faça isso agora mesmo. Eu tenho uma imensidão de informação bíblica para compartilhar com você. Às vezes a gente fala o seguinte: os judeus mataram Jesus, os judeus rejeitaram Jesus. Peraí, essa história não está muito bem contada. Houve uma elite do judaísmo que entregou Jesus para Pilatos, isso é verdade, mas vamos dar nome aos bois. A elite não são todos. Tem brasileiro que é vagabundo? Tem. Não tem dá pra pegar a parte pelo todo, né? Agora, vai me chamar de vagabundo lá, eu não aceito. Você tá entendendo? Tem baiano que é vagabundo? Tem. Mas eu morei 4 anos na Bahia e eu nunca vi um povo mais trabalhador que o baiano. Mas então esse estereótipo que o baiano é descansado, que o baiano é vagabundo... O estigma, né? Que o Rio de Janeiro todo mundo é malandro, né? Que a mulher brasileira é fácil. Isso tudo é estigma. Você tem um percentual ali, que você não pode tomar pelo todo. Sim. Ou que vou pegar a atualidade para dar outro exemplo, que todo muçulmano é terrorista, que todo palestino é Hamas. Não, cuidado com esses estereótipos. A gente tem muita tendência de criar estereótipos na história. E um dos estereótipos é esse. Os judeus recusaram Jesus. Por isso eles merecem sofrer. Peraí, vamos por partes. A multidão que pediu Barrabás... Faz que eu não coloquei isso. Não, claro, não estou respondendo a você, não. Eu tô aproveitando a sua pergunta para corrigir erros históricos. E como você me perguntou também aquela hora do Constantino, eu falei assim, eu vou aproveitar a sua pergunta para corrigir o erro. Até não dei o nome da pessoa, mas eu falei do, né? Então estou aproveitando a pergunta para corrigir esse erro histórico. Foi uma multidão ali que pediu Barrabás, liderados por Anás e Caifás. Mas existe uma multidão de judeus que aceitou Jesus como Messias. O Novo Testamento, com possível exceção para Lucas, foi escrito por judeus. É verdade. Todos eram originalmente judeus. Originalmente judeus. Pedro era judeu. João era judeu. Nicodemos era judeu. Maria Madalena era judeu. Maria, mãe de Jesus, era judia. Maria Madalena era judia, Maria, mãe de Jesus, era judia. Ana. André, Tiago, tudo, Ana, todos eles eram judeus. Quando Pedro prega, isso aqui dá quase um trava-língua, né? Quando Pedro prega ali no templo, no livro de Atos dos Apóstolos, mais de 5.000 aceitaram o batismo e aceitaram Jesus. E quem que eram esses 5.000? Judeus que moravam na diáspora. Tá certo? E no livro de Atos dos Apóstolos, até os primeiros conversos do cristianismo, pagãos, não eram pagãos de fato. Eles eram pessoas que eram simpáticos ao judaísmo. E quando Paulo começa a pregar, os primeiros discípulos de Paulo, ele encontra nas sinagogas. E tem gente da sinagoga que converte e ajuda Paulo. Você entendeu? Crispo, por exemplo, e outros mais lá em Éfeso. Então, o primeiro núcleo do cristianismo foi judeus. Então, teve uma leva de judeus que rejeitou Jesus, mas teve uma outra leva de judeus que aceitou Jesus. Agora, o que acontece? Com o passar do tempo, Israel sofre uma crise ali, que foi a destruição do templo de Jerusalém no ano 70, por Tito e Vespasiano. Destruiu o templo. E destruiu o templo de Jerusalém, gente, mexeu na coluna vertebral do judaísmo antigo. O judaísmo nunca mais foi o mesmo. Eu estou tentando encontrar um paralelo aqui. É como se hoje
alguém com uma bomba explodisse de vez o Vaticano. Uhum. Você mexe na estrutura da Igreja Católica todinha. Se explodiu o Vaticano, acabou. Você tá entendendo? Não acabou porque o judaísmo não acabou, mas assim, é um golpe muito simbólico, muito né? simbólico. E os judeus, embora sempre houve judeus morando na terra de Israel, a maior parte deles foi obrigada a ir para o exílio, morar em outros países, como ficaram até a criação do Estado de Israel. Nisso, criou-se um ranço de ambos os lados. Por quê? Tem um detalhe histórico que eu acabei esquecendo e eu preciso dele para ficar clara a minha resposta. Quando Jesus nasceu, Herodes era o rei. Herodes morre. E quem assume o lugar de Herodes é Arquelau, filho de Herodes, ali na Judéia. Arquelau era um cara que não valia nada. E começou um levante da população contra Arquelau, porque os judeus já não gostavam do Herodes. E o filho dele, que era pior do que o pai, assumiu o poder. O povo entrou igual a Revolução Francesa mesmo, com o Luís XVI lá, e queria matar o Arquelau. Roma teve que mandar uma milícia lá, os soldados lá, para tirar Arquelau lá antes que eu fosse morto. E aí, para punir os judeus, Roma falou assim, olha, vocês não têm condição de ter um rei próprio, vocês não são maduros para isso. Vou mandar procurador romano. Então sempre era um governador romano que cuidava da Judéia. Houve vários. Por isso que quando Jesus é crucificado, quem dá a sentença de morte para ele é Pôncio Pilatos, que era o governador romano. Tá certo? Tem um outro Herodes que aparece na história aí, o Agripa, mas ele é da Galileia. Isso. Tá certo? Ali em Jerusalém, quem decide é Pilatos. Quando chegou na época do imperador Cláudio, estou falando aí do ano 54 de nossa era, Cláudio é o que antecede o Nero. O Cláudio, ele era um imperador fraco, muito fraco. E na juventude dele em Roma, ninguém nem esperava que ele ia ser o imperador. Quando Calígula morreu, que Cláudio assumiu, ninguém esperava. Aí, quando Cláudio assume o poder, ele tinha um amigo de farra da infância, que era o Herodes Agripa II. Herodes Agripa II. Aí o Herodes Agripa, ele pega e fala com o amigo dele, Herodes, assim, cara, já que você assumiu o poder aí, devolve a Galileia pra mim. A outra rapaz, eu queria devolver, mas agora eu sou imperador, é difícil. O problema é que na Galileia tem muito foco de rebelião. Aí outro falou assim, não, mas vou te contar. A rebelião é um grupo de judeus chamado cristãos que dá problema. Se você expulsar os judeus de Roma e me colocar como rei de Jerusalém, eu acabo com os judeus de lá. Aí, então tá bom, eu vou aceitar. Aí, esse Herodes Agripa vem para Jerusalém, o Cláudio expulsa os judeus de Roma, judeus cristãos, porque Suetônio fala que ele expulsou os judeus por causa da agitação de um certo Crestos, que alguns pensam que é o corruptelo de Cristo. E o Herodes que vem para Jerusalém assume o poder, de novo, né? O filho, neto do outro lá, ele começa a matar, perseguir a igreja. Aí que ele manda matar Pedro, prende Pedro, depois manda Pedro para Roma, ele manda degolar Tiago, e a igreja some de Jerusalém, porque cada um teve que fugir. Isso criou um ranço. Aí agora eu estou pronto para... E depois que veio a destruição do templo. Aí eu estou pronto para mostrar para você uma moral da história para os nossos dias. Eu sou negro. Eu falei isso até foi num outro programa de TV uma vez na TV Cultura. Mas o dia que eu, como negro, usar os meus traumas para dar o tom do meu discurso social, eu não estarei buscando justiça. Eu estarei buscando vingança. E tem muito negro hoje que, em nome de uma pauta antirracista, promove a segregação do branco. Tem muita feminista que, em nome do direito da mulher, assume uma pauta anti-homem. Porque como eu não fui bem resolvido com os traumas do que eu passei, só de você ser branco, loiro do olho claro, eu já vou te entender como muitos jargões que tem aí, né? Branco dominador, não sei o quê, esses jargões e tudo. Por quê? São pessoas mal resolvidas com os seus traumas, que ele está buscando vingança. Ele não está buscando justiça social. É tênue a linha que separa a vingança da justiça social. E quando eu não estou bem resolvido e não sei perdoar, eu busco vingança.
E aí a minha violência vai gerar violência do outro lado. Rejeição do outro lado, se o outro também não for bem resolvido. Os cristãos começaram a ser perseguidos e expulsos das sinagogas. A partir do ano 70, 80, como eles estavam sendo expulsos da sinagoga e os próprios judeus começavam a denunciar cristãos para Roma, porque o judaísmo é religião lícita, o cristianismo não é. Então muitos cristãos começaram a ser denunciados por judeus. O próprio Paulo estava na sinagoga, o pessoal mandava linchá-lo. Os cristãos, por sua vez, falaram assim, os romanos nos perseguem porque são pagãos. E vocês nos perseguem porque são judeus? Então ser cristão é não ser judeu. Então, mas o culto à fé, então, no começo dessa relação, eles cultuavam Jesus dentro da... Sim, muitas sinagogas. Quando Paulo começa a pregar, ele prega dentro de muitas sinagogas. Nós temos, inclusive, em Israel, sinagoga que tem o nome de Cristo escrito. Olha que interessante. Tá certo? Mas os judeus viam Cristo como... O Messias. Alguns. Ou como um profeta. Não, como Messias. Messias. Agora, é lógico que isso não são todas as sinagogas. Quando havia um racha na sinagoga, que Paulo pregava assim, ele começava na sinagoga. Quando ele pregava na sinagoga, o pessoal via a erudição dele, todo mundo queria ouvir Paulo. Se Paulo vivesse hoje, você estava convidando ele 10 vezes para vir aqui. O cara, era o Paulo. Sabia tudo. Sabia tudo. Aí ele aproveitava, já que vocês gostam da minha erudição, e pregava um sábado. Teve lugares que ele ficou 3 anos e meio pregando na sinagoga. Aí, você pode no sábado que vem voltar e dirigir a palavra para nós? Claro, eu estarei aqui. Aí, aos pouquinhos, ele ia falando, vamos falar do Messias. Aí, daqui a pouco, ele falou assim, essa profecia do Messias cumpriu. Jesus de Nazaré é o Messias. Aí dava o racha. Aí dava o racha. Você tinha na sinagoga uma metade que concordava com ele, não se tornava cristão. Essa é uma coisa interessante. O tornar-se cristão é o movimento mais tardio. Eles eram judeus e continuavam judeus, só que aceitando que Jesus era o Messias. Mas aí agora, como a sinagoga rachava, esse grupo que aceitou o evangelho era batizado por Paulo e começava a reunir na casa de algum membro do grupo. E essa casa, eles adaptavam a casa para que a casa ficasse como uma sinagoga. Só que era um lugar de reunião cristã. Tanto é que nas epístolas ele fala o seguinte, a igreja que se reúne na casa de fulano, manda um abraço para vocês. Manda um abraço à igreja que se reúne na casa de Beltrano. Não tinha igreja de Torrinha, isso vai ser depois de Constantino. Como vai ter era Domus Ecclesia, um pouco antes disso, a igreja do lar. Bom, isto posto, tem uma hora que o próprio Paulo, quando ele está assim, sendo persona não grata no judaísmo, porque ele já chegava na sinagoga, já estava a ficha dele antes lá. Aí ele falou, tá bom, então agora vocês não querem o evangelho, eu vou pregar para os pagãos. E ele começa agora a pregar para os gregos. Começa a pregar para os gregos. E a última dele foi quando ele foi preso de propósito. Pediu para ir para Roma. Ele podia ser liberto em Jerusalém. Ele pediu, não, eu apelo para César. Porque ele falou, a chance que eu tenho de César ouvir o evangelho. E quem é o advogado de defesa dele? Provavelmente Lucas. Que pouca gente sabe, Lucas, além de médico, era advogado ou estudante de leis. E Lucas escreve 2 peças jurídicas para compor a defesa de Paulo. O Evangelho de Lucas e o Livro de Atos. Mas Lucas acompanhou Paulo, né? Acompanhou, por isso que ele foi o advogado ali. Ou Lucas era o advogado ou era o assistente da defensoria. Porque ele dedica ao excelentíssimo Teófilo, que é um pronome de tratamento de quem trabalha em tribunal. Olha que interessante. Então, nessa situação, quando, depois da morte de Paulo, a igreja foi distanciando um pouco mais do judaísmo, então os judeus não reconheciam os cristãos, porque consideravam que os cristãos eram hereges. Vai chegando no final do 1º século a um ranço maior do judaísmo, porque muitos judeus estavam se tornando seguidores de Jesus de Nazaré, estavam reconhecendo Jesus como Messias. Então eles, a partir do concílio de Jamnia ali, eles até começam a invocar na liturgia da sinagoga uma oração de os Minyan, que era uma oração de maldição aos cristãos. Aí quando o Talmud começa a ser preparado, alguns rabinos queriam até chamar Jesus de Yeshu, não de Jesus, porque quando o judeu quer amaldiçoar o nome de um inimigo de Israel, não pronuncia o nome da pessoa.
Você fala um nome diferente. Ao invés de falar Diego, eu falo assim, o Diodo. O Diodo. Não é que eu não sei, Diego. Eu tô falando Diodo de propósito. É uma maneira de amaldiçoar o seu nome. Então, Yeshu, o maldito. Então, criou-se no Talmud, tem umas passagens contra Jesus muito pesadas. Muito pesadas. Os cristãos, por sua vez, falaram assim, olha, os judeus também estão sendo perseguidos como nós. Porque Jerusalém foi destruída. Adriano perseguiu os judeus depois de Bar Korba. Aí quer saber? Nós não vamos mostrar que nós somos judeus. O que mais caracteriza o judaísmo? Circuncisão, não comer carne sacrificada, mas de maneira externa, porque a circuncisão, o camarada tá de beca, não dá pra ver. Não dá pra ver. Comer carne é só quando você estiver comendo com o cara. Mas o Shabat. Nós não vamos mais nos reunir no Shabat. Aí você começa a ter algumas comunidades cristãs que aos poucos começam a trocar o Shabat pelo domingo. Isso lá no 2º, 3º século. Por isso que quando Constantino vem, ele já oficializa um cristianismo que estava bem rompido com o judaísmo. E aí fica fácil trazer elementos para o cristianismo que não faziam parte da fé cristã. O judaísmo, por sua vez, também pagou um preço alto por romper com o cristianismo. Por quê? Na época de Bar Korba, você teve um rabino chamado Akiva, que ele começa a construir um judaísmo para desmentir a pregação do apóstolo Paulo de quase 100 anos antes. E aí começa a colocar no judaísmo muitos elementos que também não tinham relação com a escritura. Então, por exemplo, hoje é comum muitos judeus acenderem vela para morto, acreditar em reencarnação, coisas que você não tem uma base escriturística para isso. Então o Akiva ele construiu um judaísmo que rompeu com o Antigo Testamento, com a Tanakh, como eles chamam, em muitos aspectos. E o cristianismo, por romper com o judaísmo, também rompeu com a base escriturística dos apóstolos. Então o grande desafio aí é justamente o retorno às escrituras, que é o que Lutero vai tentar fazer lá na frente. Não sei se respondi ao ponto aí. Então as relações com os cristãos judeus foi ficando assim, para completar, tem mais uma coisa. Nesse ranço entre cristãos e judeus, enquanto os dois eram elementos perseguidos por Roma, os judeus porque eram rebeldes, o cristão porque era religião ilícita, os cristãos eram chamados de ateus porque não acendiam incenso ao imperador, e os judeus eram rebeldes, revolucionários. Enquanto estavam os dois sendo perseguidos, tudo bem, né? É o sujo falando mal lavado, né? Eu tô preso por estelionato, você tá preso por corrupção, então os dois ali presos na cadeia, né? Agora, só que eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas estão no mesmo barco. Só que aí os cristãos assumiram o poder com Constantino. Aquele que você falou lá junto com... Exatamente. Quando eles assumem o poder com Constantino, aí vem a hora da vingança. Aí, a partir daí, os cristãos com o poder na mão, vou citar de novo Paulo Freire, o oprimido se tornou opressor. Aí acabou para os judeus. Aí eles já estavam expulsos da terra deles desde a época de Adriano. Aliás, antes disso, desde a época de... Os judeus, na verdade, já foram expulsos várias vezes. Quando os assírios acabaram com as tribos do norte, levaram muitos judeus para o exílio. Isso em 722 a.C. Depois vem Nabucodonosor, em 586 a.C., destrói o templo. De novo, os judeus vão para a diáspora. Alguns voltam, outros ficam morando lá. Depois, no ano 70, Vespasiano e Tito destroem o templo. Mais um pouco de judeus foge da terra de Israel. Cada vez vão ficando um grupo menor ali. Vem Adriano e sufoca a rebelião e transforma a terra em Síria-Palestina. Embora sempre houvesse um grupo de judeus morando ali na terra de Israel, a maior parte dos judeus estava na diáspora.